Bem-vindos de volta a mais uma rodada de entrevistas aqui no Metrópolis.com. E agora o nosso convidado é o deputado distrital reeleito pelo PDT, deputado Cláudio Abrantes. Já está em quantos mandatos já, deputado? Bom, se contar o primeiro como suplente, eu estou indo para o quarto mandato já. Muito bem-vindo aqui ao Metrópolis, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo. E a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, com os seguidores do deputado que está aqui também fazendo sua transmissão ao vivo. Muito obrigado a vocês que estão aqui acompanhando essa entrevista, viu? Deputado, o senhor é do PDT, um partido que se declarou neutro na corrida ao Buriti, fez campanha para o governador que estava com 2%, que acabou sendo eleito. O senhor vai fazer parte desse governo de alguma forma? Bem, boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os seguidores do Metrópolis. Também lá na nossa live, nossa turma do Instagram. Um grande abraço para vocês. Bem, você já falou, eu comecei realmente a campanha ao lado do Ibanez desde o princípio. Foi uma opção que a gente teve também em relação à nossa postura de oposição ao governo Hollenberg. O meu partido, o PDT, fez a opção de apoiar Hollenberg. Uma opção, na verdade, não foi do nosso partido aqui, foi uma determinação nacional. E a partir daí eu tive que procurar um caminho. Já conheci o Ibanez de outros momentos, ele também estava iniciando, porque a própria campanha dele, a decisão de ser candidato, ela veio, não foi algo muito programado, né? Você vai pegar, ela foi uma decisão do MDB assim que até surpreendeu o meio político. E a gente já vinha conversando há um bom tempo, e essa aproximação foi que propiciou estar com o Ibanez lá desde o início. Obviamente que tudo o que a gente faz na vida tem reflexo, e essa aproximação ela deve ter algum reflexo também na política. Mas não me passa pela cabeça deixar o mandato ou ir para o governo. Do ponto de vista de participar, de contribuir para o governo, aí sim, se houver alguma conversa, a gente está disposto a ajudar. Não é uma troca, não é um trabalho por cargos, eu nunca trabalhei assim, nunca tive essa relação com governos dessa maneira, uma troca de voto por cargos, até porque o governo passado foi bem clássico dessa minha postura, porque briguei com o governo e falei, não pode ficar com seus cargos, isso não me interessa. Eu quero fazer política e fazer a política para o bem. Então, se houver a oportunidade de ajudar, eu quero ajudar, sim, posso ajudar, a gente tem muita possibilidade de contribuir. Se não, também não há problema nenhum, o nosso trabalho vai ser desenvolvido prioritariamente na Câmara Legislativa. Olha, oficialmente não, mas internamente a gente tem recebido informações de que o seu partido tem sinalizado de ingressar na base de apoio do futuro governo de Ibanez Rocha. Isso procede? Olha, Caio, nós temos conversa, sim. Inclusive, nos próximos dias deve ter algum encontro da cúpula do partido com o governador Ibanez. Isso é uma postura, uma discussão interna que tem que ter no partido. Aí muita gente pode perguntar assim, mas se o partido ficar na oposição, como é que vai ficar a sua posição? Olha, é muito complicado, por exemplo, eu trabalhar durante meses para que o Ibanez consiga a eleição e aí depois o partido, se ele não fechar com o Ibanez, eu tenho que ir para a oposição. Para mim, isso é uma incoerência muito grande também. Então, minha posição é de ajudar o governo. O PDT tem uma conversa bem esclarecida com o governador e pode ser sim que feche. Agora, nada está definido, não tem nenhum avanço nesse sentido, até porque o governador estava fora de Brasília e eu acredito que só nesses próximos dias é que essa conversa deve acontecer. E se o PDT puder contribuir, tem bons quadros também, pode ser que isso aconteça. O governador estava fora de Brasília, mas o senhor estava junto com ele também lá, né? Lá não o tempo todo. Estive lá, sim, não é segredo para ninguém, Metrópolis deu. Metrópolis já... Vocês foram filmados, né? Fomos filmados, né? Também não tinha nada que esconder. O que eu disse isso ao Metrópolis, foi um convite que aconteceu lá no primeiro turno. Muito cansado, uma campanha muito intensa, muito difícil. Um dia eu estava com ele e falei, nossa, eu estou muito cansado. Ele falou, quando acabar isso tudo, você vai conhecer a minha terra. Então foi um convite lá de trás, um convite muito mais na base de dois parceiros que estão ali brigando juntos por um objetivo e essa proximidade me permitiu ir lá conhecer. Eu não conheci o Piauí, né? Fui conhecer agora, gostei muito. Realmente ele é muito querido, é uma coisa impressionante. O tanto que ele é querido lá na cidade de Corrente. Com todo respeito ao governador do Piauí, que esteve lá também, o Wellington Dias, mas
o Ibanez atraía muito mais a atenção do que o próprio governador do estado que estava lá. Agora, essa sua ida causou uma ciumeira aí entre os deputados distritais que querem disputar a presidência da Câmara. O senhor é candidato a presidente? Não, não sou candidato a presidente, ainda. Posso ser, posso. Como qualquer um dos 24 deputados pode ter essa pretensão. Eu não me detalhei sobre isso ainda. Eu tenho conversado muito com os deputados, a Câmara tem um desafio muito grande de melhorar a sua imagem. Eu acho que as últimas gestões, principalmente a gestão do Joey, tem contribuído para isso, mas está muito longe de ter aquele sentimento de pertencimento que o cidadão pensa, olha, é uma Câmara que me representa. Essa renovação pode ajudar nisso. Então eu tenho me dedicado a conversar com os novos parlamentares, com os antigos também, que na verdade são 8, são 9, né, porque tem a Arlete que já teve uma experiência lá, o Roosevelt também, mas foi na suplência, a gente pode colocar o Roosevelt. Só que eu penso que a gente tem que se dedicar primeiro a recuperar a boa imagem da Câmara, fazer uma Câmara mais próxima da população, ouvindo mais, tomando as posturas mais em função do que a sociedade precisa e menos em função do que o mandato precisa. Mas então, a história da Câmara mostra pra gente que nem sempre é assim, né? Na hora do vamos ver, por exemplo, no ano passado colocaram o projeto para o fim da verba indenizatória, que a população pede, né? Conclama, né? Isso. E os deputados não atenderam, conseguiram cortar em 40%, mas dentro mesmo do colegiado não houve acordo. Como que realmente fazer uma Câmara, os deputados novos podem fazer uma Câmara que esteja alinhada com o pensamento da população? Olha, eu acho que são 3 fatores. E aí vou dar outros exemplos também. Primeiro, tem que ter a vontade dos deputados, mas essa vontade ela se constrói com a informação, e aí a imprensa tem um papel importantíssimo nisso, e a pressão da sociedade. Vou dar um exemplo que vocês vão lembrar, até porque sempre foi uma pauta da Lilian, né? A questão do 14º e 15º salário. Meu primeiro mandato como titular, eu apresentei um projeto de resolução, eu, o Joey, o Israel, a Luzia, e acho que o Chico Leite, apresentamos um projeto de resolução para acabar com o 14º e 15º salário. Esse projeto chegou aí perto do plenário, mas a perspectiva era tipo assim, um 7-1 da Alemanha, era uma coisa assim ia ser uma goleada, a gente ia perder. Mas depois a imprensa entrou, a informação para a população se mobilizou, e a realidade é que os deputados mudaram a sua vontade. Então eu penso que a questão da verba indenizatória e outras pautas, elas partem da proximidade da população com a Câmara. Se nós conseguirmos que a Câmara esteja próxima da população, e a população entenda e ela possa expressar com mais proximidade ao parlamento, essa situação pode mudar. Agora, reconheço que é difícil, porque é algo que já está programado dentro da Câmara, já existe dentro da Câmara, muitos deputados usam, eu uso a verba indenizatória, não uso toda, óbvio, sou mediano, mas mesmo assim, usando a verba indenizatória, por exemplo, eu estou sempre entre os deputados mais transparentes da Câmara Legislativa. O problema é como se usa. Então, acabou manchando a verba indenizatória e hoje é fato que é um clamor da sociedade que a gente não use mais esse recurso. Agora, os populares, uma instituição, se eu não me engano, como é o nome, Manu? Da instituição, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco, eu falo para vocês o nome da instituição, mas conseguiu colher mais de 22 mil assinaturas, que é o número mínimo que precisa para ter um projeto apresentado de autoria popular. E eles conseguiram apresentar e foi protocolado há alguns dias na Câmara. O senhor acha que tem chance desse projeto ser aprovado? Eu acho que tem. Agora, todo projeto que entra na Câmara... Que fala justamente sobre o fim da verba indenizatória. Fala várias situações, outras coisas também. A questão da publicidade, a verba de gabinete, né? E também a verba indenizatória. Eu acho que é possível ter avanços nesse projeto. Agora, tem que se entender que o projeto ele tem toda uma tramitação para depois chegar ao final. É um fato que é muito importante e deve ser levado em consideração, porque, afinal de contas, é um projeto de iniciativa popular e que tem que ser levado em consideração pelos parlamentares. A gente tem outros exemplos que aconteceram, inclusive, no Brasil, que foi de iniciativa popular, mas não basta somente a assinatura. É isso que eu estou querendo dizer. A população ela tem que acompanhar, cobrar dos seus deputados,
o deputado que elegeu para que isso aconteça. A prova disso é a lei da ficha limpa, que também foi iniciativa popular, mas só teve repercussão e conseguiu no momento em que entrou os 3 fatores. Quem vota, que é o parlamentar, a informação, a imprensa e a população. Minha memória dá problema às vezes, mas nunca falha. É o projeto Câmara Mais Barata. Câmara Mais Barata, Câmara, exatamente. isso. Agora, deputado, o senhor conseguindo vencer esse obstáculo aí da eleição da mesa, por exemplo, o senhor realmente virar um presidente da Câmara, o senhor vai enfrentar uma pauta bem pesada, polêmica, inclusive para o próprio governador Ibanez conseguir botar em prática todas as promessas que ele fez durante a campanha. É possível? Olha, primeiro tem que se entender que são 2 poderes independentes, né? A Câmara, ela tem que ter independência, né? Obviamente que a gente vai tentar ao máximo contribuir para que o Distrito Federal melhore. Nós passamos por os últimos governos, foram muito tensos, né? Por questões de denúncia, por questões relacionadas à gestão, à política como um todo. Então a gente teve muito problema nos últimos governos. Então é importante que Brasília tenha tranquilidade para avançar e para ter uma cidade onde os serviços públicos funcionem, onde a mobilidade realmente seja um direito, onde a saúde, principalmente falando desses serviços públicos, possa atingir um grau de satisfação, principalmente para as populações mais carentes. Enfim, tem muito desafio. E isso tudo está dentro da pauta, da agenda de promessas do governador Ibanez. Se a Câmara puder contribuir dentro do espectro de trabalho dela, eu acho que ela deve, mas sem ter aquela coisa de o puxadinho, ou tá fazendo porque o governador mandou. Não, a gente tem que ter um critério também, um crivo, e poder, inclusive, melhorar projetos do governo. A pauta realmente é pesada, são muitas promessas e muita expectativa gerada sobre o governador Ibanez. Então, eu penso que, obviamente, se puder ajudar, muito bom, mas sempre com o olhar de que a gente faz parte de um poder independente. Bom, só fazendo uma pequena observação, a iniciativa desse projeto que eu citei ainda há pouco para o fim da verba indenizatória é do Observatório Social de Brasília e do Instituto de Fiscalização e Controle, IFC, graças a Manu. Manu, muito obrigado aqui. Agora, deputado, essa questão, essa relação do Executivo com o Legislativo, apesar de todo mundo saber que são poderes independentes, sempre foi uma relação muito, como é que se diz, próxima. Até demais. Até demais, né? Como colocar, olha, o seu espaço é esse aqui, o meu é esse aqui, isso não resultar, não ter um impacto na vida da população? Eu penso que quando você negocia o voto, aí realmente você está menosprezando o poder da Câmara Legislativa. O voto por alguma vantagem no governo. Isso daí é que realmente é inadmissível. Não dá para imaginar que um parlamentar vai votar para manter os seus cargos. Ele deve votar com a sua livre consciência e contribuir para aquilo que está vindo ser melhorado. Diversos projetos do governo chegam na Câmara e são melhorados. Infelizmente, a gente sabe, Caio, que isso não é a tônica. Muitos deputados já fizeram isso. Para manter os seus cargos ali no governo, você vota ou muda a sua posição, muda o seu pensamento. Isso é que é muito ruim para a Câmara. E isso que atrapalha. Eu acho que quando você tem uma livre convicção, você vai defender até com vigor aquilo que você fez. Mas não pode ser somente por conta de se ocupar algum espaço no governo. Eu, por exemplo, pela minha história, eu não posso, em hipótese nenhuma, seria uma incoerência muito grande se eu votasse a favor de alguma coisa que prejudicasse o servidor público. Então, como é que eu mudo isso? Vou prejudicar o servidor público somente porque vem um projeto do governo? Não, aí eu acho que isso não é válido. Então, eu acho que isso tem que estar bem delimitado. E a Câmara, em que pese ela contribuir, ela pode só contribuir para o governo, ela não pode ser refém do governo. Por isso que eu, por exemplo, sou contra deputado assumir secretaria. Eu acho isso um erro muito grande. Respeito quem já foi, quem assumiu, mas largar o seu mandato para ir assumir uma secretaria, aí já é envolvimento demais, porque aí você tem que prestar conta para o governo, né? Porque você efetivamente é um funcionário do governo. E não só prestar conta para os seus eleitores, como é o que a gente faz lá na Câmara. Agora, como o senhor falou, o senhor está no seu terceiro, quase quarto mandato, não é isso? Alguns contam o mandato de suplente. É o quarto quadriênio que o senhor vai entrar na Câmara Legislativa, pode dizer assim. Quarta legislatura. Quarta legislatura. O senhor vai permanecer, o senhor pretende permanecer na Câmara nas próximas eleições? É muito cedo para avaliar? Eu acho que tudo na vida tem um ciclo, né?
E no meu pensamento, isso muita gente já sabe, eu não me vejo mais candidato a deputado distrital. Né? Isso eu acho que o que eu vou ser no futuro é algo que eu vou pensar. Mas eu não me vejo mais candidato a deputado distrital, não. Eu acho que eu estou encerrando um ciclo, eu tenho uma boa experiência, posso contribuir na presidência da Câmara, posso. Não estou dizendo que sou candidato, mas então, tem tanta gente falando disso, então eu tenho que esclarecer, olha, possibilidade eu tenho, eu acho que acúmulo de informação eu tenho. Eu acho também que a minha trajetória também me dá um bom aspecto para assumir a presidência, como os outros deputados também. Mas, assim, do meu ponto de vista, do meu pensamento político, da minha carreira política, eu acho que é um momento de pensar em outros voos, em outros momentos, em outras atividades. Então, eu acho que eu devo caminhar dessa forma nessa próxima legislatura, nessa quarta. Só aproveitando essa deixa da eleição para a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF, o senhor acha que não tem a menor possibilidade de um deputado novato, estreante no parlamento, Não, de forma alguma. Eu acho que o deputado, o acúmulo de experiências ao longo da vida desses novos deputados permite que eles sejam, sim, presidente da Câmara, de forma alguma. Lógico que a experiência de quem está lá, de conhecer a casa, de saber os meandros, isso facilita. Ajuda, porque né? o nosso regimento, Caio, você cobriu muito tempo, a Câmara esteve lá, a Manu, Metrópolis está sempre lá. O nosso regimento, muitas vezes, o que está escrito não é cumprido. Uhum. Então, não é só estudar o regimento. Vou ler o regimento, eu sei, não é um concurso. A Câmara ela tem um jeito, ela tem um ritmo, ela tem diferença. Então, as brechas. Uhum. Então, eu acho que a minha experiência ajuda nisso. Mas não quer dizer que isso seja um requisito básico para ser presidente da Câmara. Até porque nesses que entraram aí, você tem o Roosevelt, que foi deputado, você tem a Alete, foi inclusive vice-governadora, mas os outros também têm essa possibilidade, porque o acúmulo de vida política deles permite isso. Agora, quem está lá, obviamente, a experiência ajuda. Nesse primeiro período, tradicionalmente, a experiência conta. Mas se algum deputado, vamos dizer assim, dos novatos, quiser se articular, eu acho que é lícito também, e aí vai para a disputa de voto. Na política, a gente tem que saber ganhar e perder. Lá na Câmara, geralmente eu perco mais que ganho. Eu perco mais que ganho porque tento manter a minha autenticidade. Eu não sou de transigir muito e também não faria qualquer tipo de acordo para ser presidente da Câmara. Isso daí passa longe da minha... Ainda falando um pouquinho de Câmara, um dos projetos que a gente tem acompanhado que vai ter algum problema vai ser a famosa eleição para administradores regionais. Foi bandeira do governador Rodrigo Hollenberg, ele não conseguiu cumprir, passou os 4 anos naquela celeuma, se ia conseguir aprovar e se não ia. Vai terminar o mandato, não conseguiu colocar a promessa dele em votação. Já o governador eleito ibanês defende uma eleição, sim, para administradores, mas desde que seja uma lista tríplice que ele possa indicar o candidato ou o futuro administrador. O senhor acha que isso vai dar certo? Olha, o que eu penso sobre isso, eu acho primeiro que a democracia ela deve estar em todos os lugares. Então, hoje eu elejo o síndico do meu condomínio. Então, a gente elege o Grêmio Estudantil, a gente elege em todo lugar que você está votando. A democracia, ela exige isso. E aqui a gente não consegue eleger quem vai gerir a nossa cidade. Eu acho isso positivo. Agora, tem que ser algo sério, consistente, algo que seja programado, estudado, que dê condições, que respeite a realidade política do Distrito Federal, né? Porque, quer queira, quer não, como a gente pensar um cidadão vai gerir uma cidade e se ele não tiver afinidade política com o governador, que é quem efetivamente faz com que as coisas aconteçam. Uhum. Então, isso é uma peculiaridade política que não existe em nenhum outro canto do país. O prefeito de uma cidadezinha, se ele não se der bem com o governador do estado, ele vai estar bem com um deputado que vai jogar recurso para lá, e esse recurso vai ser executado, enfim, ele consegue se virar. Aqui, um administrador, a prática tem mostrado que ele, infelizmente, apesar de muitos terem competência e trabalharem bem, ele vai ficar ali sempre dependente do governo, de um secretário, enfim. Então tem que ter um estudo não é só eleger por eleger, porque no final das contas, no final de todo esse processo, quem está lá na ponta é o cidadão. Então, se essa eleição não propiciar um bem para o cidadão, principalmente na prestação de serviço, ela vai se tornar mais uma especulação política, o que quer que seja. Então é necessário que volto a dizer, eu sou favorável a votarmos tudo. Né? Eu mesmo defendi agora,
na minha categoria, a lista tríplice para a Polícia Civil. Então, a gente não poderia ser diferente quanto à eleição da cidade que eu moro, que é Planaltina. Mas penso que tem que ser uma discussão amadurecida, programada, planejada. O problema, Caio, que eu vejo é porque esse assunto ele vem à tona quando? Sempre em período eleitoral. Aí vem no período eleitoral, depois some. O próprio governador Hollenberg fez isso uma bandeira de campanha. Aí vai ter eleição, vai ter. Ele, se não me engano, ele demorou 3 anos para enviar um projeto para a Câmara. E não foi por discussão, eu estava planejando, estava discutindo. Não, não foi por isso. Não há um GT, não houve um GT, não houve um seminário, uma audiência pública, nada para discutir a eleição de administradores. Ele mandou para a Câmara uma coisa pensada da cabeça de algum assessor ou de assessores. E eu acho que isso não é um correto. A gente tem que ter um debate, um planejamento, até porque o Distrito Federal tem peculiaridades jurídicas também. A gente não pode dividir o Distrito Federal em municípios. Hoje nós moramos numa cidade-estado. Então, como vai entender a cidade de Planaltina para botar um administrador lá e tem a questão de fiscalização, de gastos, orçamento. Pega o PELOA desse ano e vê quais são as verbas, os recursos destinados às cidades do Distrito Federal. São mínimas. São mínimas. Os recursos são todos concentrados nas secretarias. E aí as secretarias vão distribuir aquele recurso. Ou seja, o administrador vai chegar ali eleito, vamos dizer assim, né? Eleito, mas se ele não tiver o apoio do governo ou de um parlamentar, ele não vai ter condição de fazer a cidade andar. Então é necessário que, se vamos fazer isso, que também dê uma certa autonomia para a administração regional. Senão, vai ser mais do mesmo, vai ser uma questão política. E volto a dizer, a minha preocupação é lá na ponta do serviço. Porque aí é uma rua que a iluminação está ruim, a calçada quebrou. Porque nós aqui, no Distrito Federal, a gente faz também, às vezes, de vereador. A gente é deputado e é vereador. Eu já cansei, fui à feira domingo, aí me falaram, olha, a rua lá da minha casa, choveu, a rua lá está alagando. Tem que pedir para a Nova Cap desobstruir a boca de lobo. Então esse é um dia a dia de um deputado. E um administrador eleito vai ter uma cobrança muito grande sobre ele, como já tem hoje. Mas o governador eleito, ele tem, pelo menos o discurso dele tem sido favorável a potencializar as administrações e descentralizar as secretarias, né? O senhor concorda, então, com essa visão? Acho isso, porque é muito demorado hoje. Eu vou te dar um exemplo. Lá na minha cidade de Planaltina, eu tinha um recurso para a iluminação de uma rua escura na Estância 5, é um bairro lá de Planaltina. Essa rua tinha 400 metros. E eu fiquei 1 ano para executar uma emenda de R$50 mil, porque a administração não tinha autonomia. Então teve que fazer projeto básico, vai para a SEB, volta para a SEB, vai para a administração, volta para a administração. 1 ano, 50 metros. Isso com muito empenho da nossa equipe cobrando o tempo todo. O administrador ele não tem a autonomia que é importante para que ele tome decisões rápidas. Nem autonomia, nem orçamento. É algo que é até interessante, esse debate que eu vou pedir para a minha equipe levantar. Quais são os orçamentos das regiões administrativas. E eu falei de Planaltina. Planaltina é uma cidade de 220 mil habitantes. É uma cidade, acho que deve estar no ranking das 200 maiores do país, ou das 300 maiores. Imagina Ceilândia, imagina Taguatinga, Samambaia. Aí você pega cidades desse porte e a administração ela vai contar com muito pouco recurso. Eu concordo, o governador está certo, se ele descentralizar ao máximo. Agora também com muito cuidado na gestão e na fiscalização. Mas esse formato que o senhor citou agora, o senhor acha que é uma questão da máquina pública em si, ou foi muito do que o Hollenberg criou para ter criado essa realidade? Não, eu acho que isso é uma sequência de governos, né? O governo foi centralizando os recursos nas secretarias, nas agências, foi cada vez mais esvaziando o recurso das administrações regionais. E a administração regional tem recurso de custeio, né, para pagar funcionário, água, luz, telefone. Ela não tem ali, o administrador vai ter um recurso ali X para que ele pense, olha, e ele que está ali na cidade mesmo, olha, determinado bairro precisa de iluminação, determinado bairro vai precisar de, sei lá, alguma coisa a mais. Eu não vejo isso. Então, acho que isso nos governos vem sendo feito isso, nos últimos, exclusivamente. Porque eu me lembro que, quando era bem mais jovem, eu lembro que as administrações, elas tinham um recurso próprio. Eram fortes, né? Eram fortes, elas tinham... Hoje a administração, por exemplo, a equipe de poda,
que é uma coisa básica de qualquer cidade. Tapa-buraco também. Tapa-buraco. Então, está tudo onde? Concentrado na Nova Cap. Então, você imagina um administrador, qual é o poder? Ah, eu fui eleito mas olha, eu não tenho aqui, o mato na minha rua está grande. Tem que fazer um ofício para a Nova Cap, tem que ir lá despachar, convencer a Nova Cap que precisa ir lá, a Nova Cap tem um cronograma, enfim, uma série de coisas. Hoje a administração ela não tem uma patrulha mecanizada, ela não tem a capacidade de tapar um buraco. Imagine de fazer pequenas obras. É muito comum, e a imprensa cobre muito isso, moradores se reunirem, por exemplo, para reformar a praça, para parar o mato de praça. Então essa é a realidade das administrações regionais. E nós não estamos falando de pequenos bairros, nós estamos falando de cidades. As cidades do Distrito Federal, elas têm vida própria, têm comércio muito forte, a maioria delas. São cidades imensas, né, que estão crescendo muito. Hoje nós não temos, são poucas das regiões administrativas que vão ter menos de 50 mil habitantes. Na minha rua mesmo, esses dias, eles fizeram uma vaquinha entre os moradores para colocar poste, porque estava muito escura a rua, pediam para a SEB para instalar, a SEB não apareceu, então compraram e instalaram. E ainda incorre, às vezes, em um problema, porque se o morador fizer e der algum problema, aí vídeo que aconteceu em Vicente Pires, que o Metrópolis cobriu, o negócio lá do buraco. Aí a Nova Cap disse, não, o problema foi uma rede clandestina. Agora, imagina, o cidadão vai correr o risco, vai se organizar, fazer vaquinha para fazer uma rede de captação, se não houver necessidade, porque a situação é dramática. É um desespero. É um desespero. Aí faz e pode acontecer, como aconteceu lá. Agora, o senhor acha que o Ibanez vai dar conta de cumprir essas promessas? Eu tenho muita esperança. Tenho muita esperança que isso aconteça. O Ibanez, o que eu conheço dele, é um cara muito dinâmico, muito preparado, muito estudioso. Desde o início que a gente vem conversando sobre política, sobre trabalho, sobre gestão, ele fala, Cláudio, tudo é ciência, tudo é estudado. Então ele tem acesso a dados com muita facilidade. Ele tem uma visão, para mim, que é uma visão moderna de gestão, inclusive do ponto de vista de arrecadação. Ele não fala em aumento de impostos, ele fala que é aumentar a arrecadação através da economia rodar, girar. Aqui no Distrito Federal, sobretudo na gestão Hollenberg, qual era aquela estratégia, vamos dizer assim, da Idade Média, né? O rei, o senhor feudal, quer mais dinheiro, o que ele faz? Aumenta impostos. E foi isso que o governo anterior fez. Aí você aperta a máquina, o cara vende menos, emprega menos, o dinheiro some, que foi o que aconteceu no Distrito Federal. As empresas do Distrito Federal estão sumindo. Então, este lado empreendedor do Ibanez me dá muita esperança que ele consiga cumprir essa intensa agenda de compromissos que ele fez da campanha de promessa. Penso que é possível. Uma matéria recente, inclusive feita pela Manuela Alcântara, que está aqui no estúdio com a gente, revelou que pelo menos o GDF vai mudar de gestão no fim do ano com 600 milhões de déficit de dívidas. Uma coisa que realmente surpreendeu muita gente por conta do discurso do governador de campanha, de que casa arrumada, hora da virada. O senhor acha que a dívida vai estar por aí, vai ser maior? Pelo que o senhor, como tem acesso aos dados oficiais do governo pelo SIGO, o senhor acha que está por aí essa... Eu acho que está por aí, mas surpreendentemente, e aí também de forma negativa, né, está nesse valor. Porque as possibilidades, se o Hollenberg pegou vamos dizer, uma herança maldita, como ele diz, ao longo do governo dele, ele teve todas as benesses para poder fazer isso. E mais uma vez, aí o reflexo veio nas urnas, e mais uma vez ele não conseguiu dar andamento ao que ele prometia. Só para lembrar aqui ao nosso querido internauta e a todos que acompanham o Metrópolis, só no IPREV ele teve uma turbinada de bilhões de reais. Ele se livra de uma dívida. O GDF ele tinha uma dívida com os aposentados na casa de 120 milhões de reais por mês. E tinha o fundo do IPREV, que aí não poderia ser mexido, porque visa custear as novas aposentadorias. Eu não vou explicar tudo, porque vamos nos alongar. Ele juntou os dois e teve uma turbinada de 4 bilhões de reais, 4 ou 5 bilhões, não lembro o número exato, no seu orçamento. E ainda, além do mais, se livrou dessa dívida mensal de 120 milhões de reais. Então não dá para entender como depois disso tudo, ele ainda vai chegar no final do governo algo nessa casa, 600, 700 milhões. A casa não foi tão arrumada,
teve condições para ser arrumada, mas, na minha opinião, não foi o que aconteceu da maneira correta. Então, é surpreendente, é mais um desafio. Eu acho que o governo ele tem que incentivar também a produção no Distrito Federal. Nós não temos aqui indústria de nada. Quem produz aqui no Distrito Federal sofre muito. Então, o método que o Ibanez está falando, o pensamento dele de fazer incentivo é muito interessante. E as empresas estão simplesmente fugindo do Distrito Federal. Isso cai a geração de emprego, cai a renda, cai a circulação de dinheiro. Então, vão fazer o quê? As pessoas vão embora e, naturalmente, o nosso orçamento vai caindo. O senhor foi um dos responsáveis, digamos assim. Se não foi responsável, pelo menos teve uma grande participação na eleição do hoje ainda governador Rodrigo Hollenberg. No entanto, no meio do mandato, o senhor se desentendeu, declarou, primeiro foi para a neutralidade, depois foi para a oposição. Isso eu não estou me enganado, pelo que me recordo, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Isso primeiro foi numa neutralidade, depois partiu para a oposição. O senhor tem mágoa do Hollenberg por esse processo? Vocês eram tão próximos? Não, mágoa pessoal nenhuma. No dia que nós nos encontrarmos, vamos nos tratar bem, como sempre. Do ponto de vista político, eu acho que ele errou muito, e aí eu não poderia jogar a minha história política, que ainda é recente, é nova, né? Você tem 4 mandatos. Não, mas eu acho isso recente ainda, né? Uhum. Eu não poderia jogar isso fora com o descompromisso com algo que ele falou. Ninguém é obrigado a prometer, Caio. Ninguém é obrigado a falar assim, olha, eu vou fazer isso. Mas se falou, ele tem que, pelo menos, se esforçar ao máximo. Ele não cumpre com a palavra? Não cumpriu, em nenhum dos momentos. Vamos falar dos servidores públicos. A questão, agora, no último ano, para o próximo governo, é que ele coloca a 3ª parcela, algo que deveria ser dado no primeiro ano de governo, e a gente não vê nenhum esforço do governo, naquela época, de resolver a situação. A própria questão da paridade da Polícia Civil, que foi um tema muito forte que a gente discutiu, que ele prometeu na campanha, e no início do governo, ele não acenou assim, olha, gente, eu cheguei no governo, tá difícil, não dá. Ou então, vamos ver como é que a gente faz. Não, ele sempre dizia, olha, vai sair, vamos conseguir. Eu me lembro de uma conversa, e é bom que eu tenho testemunhas, com o secretário de Finanças da época, que era o Fleury, numa reunião com várias pessoas, ele disse textualmente, a questão financeira está resolvida. E ele não avançou nisso. Não. O próprio secretário da Casa Civil, que é uma pessoa que eu respeito muito, foi a um grande... Qual? O Sérgio Sampaio ou o Hélio Dória? O Sérgio Sampaio. Uhum. O Sérgio Sampaio foi a um jornal de uma grande emissora da cidade para defender a paridade, dizer, olha, vai sair por isso. E depois ele muda no meio do caminho. Então, essa é uma problemática que eu vejo sobre o governo Hollenberg. Não o Hollenberg pessoa, mas o governo do Rodrigo Hollenberg. Ele sempre, as coisas eram vazias, e por isso que chegou no final, no governo dele, as pessoas sem confiança, sem credibilidade. Porque, no meu sentimento, não houve sinceridade política por parte dele. Então, nesse sentido, eu não tinha condição de ficar. O estupim, por exemplo, para que eu fosse para a neutralidade, primeiramente, foi uma emenda, eu me recordo muito bem disso, no começo de 17, uma emenda do deputado Vasni, que ajudava a Polícia Civil. O governador, essa emenda foi aprovada, o governador vetou. Quando o recurso é vetado, Caio, ele não retorna automaticamente para a destinação original dele, não. Ele fica num negócio chamado reserva de contingência. O limbo. O limbo. Fica um dinheiro lá, reserva de contingência. Mas para o governo, para usufruir esse recurso, mesmo ele tendo vetado a emenda do Vasni, ele tem que ir lá e mexer por emenda, por crédito. E era um recurso que a gente queria trabalhar para os servidores públicos. Ele mandou um projeto de lei para a Câmara, pegando este recurso. Foi isso que ele fez. O recurso, originalmente, a gente queria lutar para que ele fosse empregado nos reajustes dos servidores públicos. E o governador insistia em usar para outros fins, né? Fins de governo, sim. E ele queria que eu votasse contra. Eu não vou votar contra o servidor público, eu sou servidor público. Isso é corporativismo. Ora, eu tenho que levar em consideração a minha vida, a minha história. Eu não cheguei aqui, né, porque eu sou branco, porque eu sou negro, por causa do olho claro, não. Eu cheguei porque eu tenho uma história que me construiu e me trouxe até aqui. Então, quer queira, quer não, eu não vou jogar essa história, virar as costas para quem me ajudou. Aí o que ele faz?
A votação foi de tarde, eu era líder do governo, líder do governo não, perdão, líder do meu bloco, e numa estratégia política, eu pedi que o bloco retirasse e caiu o quórum. Isso foi numa terça ou quarta-feira. O quórum caiu. Foi na terça-feira. Quando o quórum cai, não teve a sessão, ele não conseguiu o objetivo dele. O que é que ele fez para me retalhar? Exonerou 3 indicados que eu tinha. Com aquela imaginação que eu fosse, não, por favor, reconsidere. Não. É o que eu falei no início dessa entrevista. A gente indica para contribuir. No momento que o governador acha que não precisa mais contribuir, e ele não contribui mais, tudo bem. E eram pessoas extremamente qualificadas que, inclusive, criaram as bases para que ele entregasse escrituras públicas no Distrito Federal. E aí eu não tinha condição de voltar atrás. Não. Aí, retaliação não é assim. É o que eu falei. Você pode contribuir para o governo, mas não pode ser retalhado e baixar a cabeça e conduzir o destino de um deputado. O deputado tem que ter a sua independência para votar. Se ele não concorda com o projeto, que ele seja convencido, mas convencido nos meios republicanos. Olha, o projeto é bom por isso, eu necessito disso e daquilo. Não é esse o método do Hollenberg. O Hollenberg, ele sempre fez um método de retalhar. Ele retalhou o Joey, ele retalhou o Reginaldo, ele retalhou várias pessoas na Câmara Legislativa. Ele é vingativo. Na minha opinião, do ponto de vista político, ele foi vingativo. Comigo, ele foi vingativo. Depois, ele quis inclusive, tornar sem efeito a exoneração. Aí eu não podia aceitar, porque a gente não pode ficar brincando com isso. Mas, enfim, eu acho que é um governo que está chegando ao fim. Na minha opinião, não vai deixar saudades. Não vai mesmo. E aqui não é uma afronta, não é para espizinhar, porque perdeu a eleição. Não vou fazer como ele fez em relação ao governo anterior. Mas eu acho que a gente precisa passar a página, virar a página, né? E aí torcer para o Ibanez. Eu espero que ele consiga cumprir. Eu acho que a gente precisa, uma coisa que a gente não tem muito aqui, Caio, é planejamento. Eu não vou fazer defesa aqui de governador A, B ou C, mas no governo anterior foi deixado um planejamento de Brasília para 20 anos, para 30 anos. Então, nós não temos isso na questão do Agnello. Eu participei desse seminário com especialistas, com academia, com empresas de fora. Eu acho que isso é algo muito interessante que poderia ser levado em consideração. O que é que Brasília precisa para os próximos 20 anos? Se não houver isso, nós vamos ficar sendo igual um cachorro correndo atrás do rabo. A gente precisa disso, e eu tenho sempre dito, óbvio, o Ibanez agora ele tem um desafio de arrumar a casa, resgatar a esperança, dar fôlego para o governo. Agora, se eu tiver a oportunidade de dizer alguma coisa para ele importante para a política, eu acho que o Distrito Federal precisa ser pensado. Nós temos um adensamento muito grande. Quem imaginava no início do Distrito Federal que a gente ia ter problema de mobilidade, de engarrafamento, de falta de transporte público, de estacionamento, enfim, porque falta planejamento ao Distrito Federal. Precisamos fazer isso para que a gente não tenha que ficar trocando de governo. Só para finalizar, uma resposta curta. Pela história recente do DF, ex-governadores tiveram vários fins. Roriz conseguiu sair do governo, foi para o Senado. Arruda foi preso. Agnello foi impedido de se candidatar por conta da lei da ficha limpa, por condenações. Qual vai ser o fim de Hollenberg? Eu acho que Hollenberg vai ter que repensar sua trajetória política, dada a rejeição com que ele sai do governo. Essa rejeição é algo que ele deve pensar, deve imaginar um futuro político, se ele ainda quiser permanecer na política, de uma maneira em que ele consiga dialogar com um grupo menor de pessoas para ele ter sucesso. Senão, eu penso que essa rejeição vai impedi-lo de permanecer na vida política se ele for almejar cargos majoritários, por exemplo. É a minha opinião. Mas nada de pessoal. Sempre. Aqui a gente gosta de ouvir opiniões. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela presença aqui, deputado. Muito obrigado de verdade por ter aceitado esse convite. Espero que venha mais outras vezes. Vamos fiscalizar seu mandato também, assim como o senhor vai fiscalizar o próximo governo. A gente vai ficar aqui porque o papel da imprensa é esse. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer tê-los com a gente.